Boa noite, igreja. A graça e a paz para todos, amém? Amém. Que bom estarmos aqui. Irmãos, hoje eu trouxe um tema um pouco diferente daquilo que eu já ministrei aqui algumas vezes. Vou falar um pouco sobre Betânia, o lugar favorito de Jesus. Um lugar que Jesus ia com muita frequência. Um lugar que Jesus gostava de visitar. E o texto que eu quero que vocês abrem aí, está lá em Mateus 26, 6. Abrem, por favor, Mateus 26, 6. E João 11, 1. Diz assim: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Agora vai para João 11, 1. Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Aqui nós temos 4 personagens que ficavam em Betânia, que moravam aqui, naquele lugar. E Jesus gostava daquele lugar, Jesus com frequência estava visitando aquele lugar. E Betânia significa casa de pobre ou lugar de aflição. Muitas vezes as nossas casas também é lugar de aflição. Muitas vezes não é a pobreza financeira, mas a pobreza de espírito. E o Senhor Jesus, Ele quer visitar a sua Betânia, a sua casa. Ele quer curar, Ele quer tirar a aflição da sua casa. Assim como Ele visitou aquele lugar, e ele encontrou 4 personagens. Então isso que atraía Jesus naquele lugar, porque ali mesmo sendo lugar de aflição, existiam pessoas que estavam dispostas a seguir Jesus, não olhavam para as circunstâncias nem pelas dificuldades que estavam vivendo, não importavam a vida que estavam vivendo, o que eles queriam é Jesus. E Jesus não teve dificuldade ali em Betânia. Em Betânia habitava Simão o leproso, Lázaro, a quem ele ressuscitou, Marta, a serva fiel, e Maria. 4 personagens da nossa história. E Jesus amava aquele lugar. Ali uma comunidade de pessoas com atitudes que atraem Jesus. Este lugar é especial, não pela riqueza, não pela aparência, mas pelo tipo de pessoas e comportamentos que estavam ali. E muitas vezes nós achamos que Jesus está preocupado com o que você veste, ou o que você tem, ou quanto você tem na sua conta bancária. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o seu coração. Assim como Deus olhou para a terra e viu o coração de Noé, um coração disposto a obedecer, assim o Senhor tem procurado nesses dias um coração disposto a obedecer, um coração disposto a amar. Primeiro, Betânia era o lugar favorito de Jesus, porque ali habitava o Simão, o leproso. E estando ele em Betânia, sentado à mesa, na casa de Simão, o leproso, lá em Marcos 14, 3. Simão havia sido leproso. Essa enfermidade terrível era a pior marca que o homem poderia receber naquela época. Era para muitos considerado como pecado. Quem estivesse com essa enfermidade era considerado que estava em pecado. Era excluído da sociedade, era afastado. E todo mundo que sabia que você estava daquele jeito, então você estava em pecado, você estava excluso. Só que Jesus não olhava dessa forma. Jesus não olha dessa forma. Além de toda humilhação, o que se encontrava nessa situação não desfrutava de nenhum momento de paz e de alegria. E quantos de nós, muitas vezes, estamos com lepra espiritual,
e nos afastamos de tudo e de todos. Mas eu tenho certeza que Jesus quer te encontrar. Ele quer curar a sua lepra. Ele quer curar a sua casa de aflição. Sabe por que muitas vezes nós viemos aqui? Porque todos os dias nós passamos por algum tipo de aflição, passamos por algum tipo de dificuldade. Nós não estamos aqui porque nós queremos muitas vezes cumprir uma tabela. Não, porque existe algo dentro de nós que nos aflige, que nos machuca. E o Senhor, Ele quer restaurar isso. Ele quer mudar a nossa história, Ele quer tirar essa aflição do nosso coração. Hoje você pode ter um encontro com Jesus e ficará limpo de toda lepra e ser purificado totalmente. Lá em Lucas 17, do 15 ao 17, diz assim: e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu em seus pés, com o rosto em terra, dando-lhes graças, e este era samaritano. E respondeu-lhe Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Alguns estudiosos do Novo Testamento argumentam que este leproso que foi curado é Simão, o que voltou para agradecer Jesus. E quantos de nós somos ingratos, nem que seja o pouco? Muitas vezes nós largamos de agradecer ao Senhor por poucas coisas que Ele faz na nossa vida. Só de você ter acordado hoje, e você está aqui nessa noite vivo, já devíamos ter agradecido. Mas não glorificamos a Deus, e acaba que nós ficamos parecidos com os 9 leprosos, que foram embora e não glorificaram o nome do Senhor. Simão, ele não conseguiu só a cura, mas ele ganhou a eternidade. Muitas vezes você pode estar procurando um propósito, ou uma prosperidade, seja o que for, mas o maior bem que o Senhor quer te dar é a vida eterna, é a salvação, é a restauração da sua casa. O Senhor, Ele quer curar a sua casa, quer curar a sua ferida, quer curar a sua família. Então nós temos que largar de pedir só as mãos do Senhor, tem que começar a se prostrar aos pés, porque Ele tem muito mais para nos oferecer, e nós só queremos o quê? Que Ele nos abençoe. Tinha Simão algo que precisamos ter para atrair a presença do Mestre, certamente a gratidão de Simão. Você tem sido grato com o Senhor? No meio dessa pandemia, estamos de pé, estamos vivos. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. Quando Jesus fala a paz que eu te dou, não é a paz que o mundo pode te oferecer, não. A paz que eu te dou, que está tudo ao seu derredor, está sendo destruído, está se acabando, mas eu tenho paz em Cristo, Ele está cuidando de mim, a minha casa está bem. Isso é ter a paz do Senhor. E muitas vezes até isso nós temos dificuldade de dar paz do Senhor para os irmãos. A gente encontra irmão na rua, e aí? E aí? E aí o quê? É graça e paz, é paz do Senhor. Até isso nós temos dificuldade, que quando nós damos graça e paz ao Pai do Senhor para o outro, eu estou abençoando a vida do outro, eu estou te entregando a paz do Senhor para a sua vida, que o seu dia seja cheio da paz de Cristo. E nós precisamos disso, que a paz do Senhor esteja sobre nós, e quando você profetiza sobre a vida do seu irmão, e você recebe essa graça e paz, o seu dia é abençoado. Segundo, o que atraía Jesus em Betânia, porque ali encontrava Lázaro, a quem Ele ressuscitou dos mortos. Lá em João 12:1 diz: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Lázaro era um dos moradores de Betânia, e ele era amigo de Jesus. Você tem sido um amigo de Cristo? Uma coisa que eu tenho procurado aprender a fazer, não é fácil, na prática, é largar de contar meus problemas para os outros e contar para quem vai resolver. Nós temos muita dificuldade, queremos desabafar, é normal, né? As clínicas de psicologia, tudo, a gente quer desabafar, mas nem sempre nós
nossos problemas vão ser solucionados se nós não colocarmos a nossa vida na mão do Senhor. É Ele que vai resolver seus problemas, então aprende a contar seus problemas para o Pai. Aprende a reclamar para Ele. Se alguém te feriu, se algo te feriu, ou se você está enfermo, ou está passando dificuldade, o máximo que nós vamos ganhar uma mini misericórdia, né? E um tapinha no ombro. Mais nada. Mas quando eu falo para o Pai, eu vou aos pés dele, ele vai trazer a solução para meus problemas. O amigo, ele comia com Jesus. Fizeram ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Na sua casa, ele quer se relacionar com você, ele quer ter uma intimidade, um relacionamento com você, ele quer sentar na mesa, ele quer ceiar com você, ele quer fazer parte da sua vida, fazer parte de algum momento da sua vida. Mas ele quer sentar na mesa da sua casa. Baseado nisso, eu não programei com a minha família, mas eu dou um testemunho daquilo que eu estou vivendo dentro da minha casa. Há um pouco tempo atrás, o meu filho dentro da minha casa estava desviado, mas pelo menos o meu filho desviado, ele tinha as condutas deles e tínhamos respeito dentro da minha casa, com todos os meus critérios. E Deus teve um encontro com ele esse período, dessa quarentena, e vocês não têm noção como minha casa virou casa de adoração. Ele que nos incentiva, ele que fica, pai, está na hora de oração, tem que fazer isso. Quando eu chego em casa, fora do tempo da nossa oração à noite, ele já está orando. Tem jejuado 2 vezes por semana por conta própria. Isso aqui não é para vanglória para ele, não. Estou dizendo que o testemunho daquilo que eu estou vivendo, porque eu tinha um filho desviado dentro da minha casa. Mas agora eu posso dizer que eu tenho um homem de Deus dentro da minha casa. Porque nós precisamos. E muitas vezes nós queremos curar os de fora, mas esquecemos de curar os que estão dentro. Porque nós decidimos trazer Jesus para dentro da nossa casa. Não para fazer uma parte da minha vida, mas da minha vida toda. Faça como Lázaro. Chame Jesus para sua casa. Jesus, quando passava perto de Betânia, ele tinha um lugar para ir, porque ele sabia que a casa de Lázaro era um lugar de se estar. E será se Deus pode passar perto da sua casa e falar, ali é o lugar que eu posso habitar, ali é o lugar onde eu posso morar e viver com Ele? Será se o Senhor ele pode apontar para a sua casa e dizer isso? Será se Ele pode apontar para a sua família e dizer, ali é uma família que serve ao Senhor? Será se Ele pode apontar para a sua casa? Nós precisamos trazer Cristo para dentro das nossas casas. Precisamos nos relacionar com Ele. Sem Ele nada podemos fazer. O fim está próximo, o Senhor está voltando. Nós temos que acreditar nisso e crer nisso, que é real, é verdadeiro. Se 2020 está desse jeito, não espere que 2021 melhore. Se você abrir lá as profecias dos fins dos tempos, guerra, rumores de guerra, pestes, pragas em vários lugares, isso é bíblico. Vai acontecer. Mas quando nós trazemos o Senhor para dentro da nossa casa, o Senhor Jesus para dentro da nossa casa, aí eu tenho a paz do Senhor. O mundo pode estar em aflição, mas a minha casa tem a paz dele. Então nós precisamos disso, que a paz do Senhor reine sobre as nossas casas. Terceiro lugar, porque Betânia era o lugar favorito de Jesus? Porque ali se encontrava Marta, aquela que servia. E aconteceu que indo eles pelo caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Você percebe que todos eles receberam Cristo. Não preocuparam que os mestres da lei da época, os fariseus da época, estavam preocupados se iam pensar ou se iam julgar eles. O que eles queriam é que Jesus entrasse na sua casa. E muitas vezes nós ficamos com vergonha das pessoas, dos nossos familiares, ou seja, quem for, para dizer que nós somos cristãos, nós somos crentes. E muitas vezes nós temos vergonha. Mas quem deveria ter vergonha de nós é Cristo, porque Ele é rei, nós não somos. Ele é Senhor e nós não somos. Quem deveria ter vergonha de nós é Ele, porque Ele é Deus e nós não somos.
Nós somos pó. Nós não somos nada. Então Ele que deveria ter vergonha de nós. Certamente Betânia tinha um lugar especial no coração de Jesus. Não pela beleza ou localização privilegiada na cidade, mas porque pelas pessoas que habitavam ali. Jesus não tinha lugar fixo de residência, pois seu ministério exigia uma movimentação contínua de cidade em cidade. Mas a atitude de Marta nos faz pensar a nossa atitude em relação a Cristo. Hoje Jesus se hospeda em nossa casa através de uma cela, se tivermos um coração de Marta. Quantas vezes nós poderíamos receber uma célula, ou um PG, né? Pequenos grupos, e não recebemos, porque às vezes temos vergonha, não temos tempo. Mas você não sabe tanto que é bênção você ter isso na sua casa. Você todo dia ter alguém levando a palavra do Senhor naquele ambiente. E Marta, aqui diz a palavra lá em Lucas 10, 40, fala: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Mas é porque ela queria agradar ao Senhor. Ela queria servir ao Senhor. E quantos de nós estamos sentados num banco até hoje e não se largamos da nossa posição de banco e pegamos nossa posição de servo e começamos a servir na casa do Senhor? Eu nunca vi um lugar que tem lugar para trabalhar se chama igreja. Aqui se arruma qualquer ministério. Basta ter disposição para trabalhar. E Marta é uma mulher que estava disposta. A disposição de Marta em servir o Senhor com excelência é resultado de um encontro verdadeiro que ela teve com Jesus. Hoje você nos visita, pode abrir a sua casa para entrar, Jesus. Se você hoje está nos visitando, se você quiser abrir a sua casa, primeiro você tem que abrir o seu coração. Se você não tem o seu Jesus como Senhor e Salvador, receba Ele, depois abra a sua casa para que Ele entre e faça ali morada. E que nós viemos tirar os porcos da nossa sala. São práticas malignas que nós temos dentro da nossa casa, que não agrada o Senhor, e começamos a introduzir ou inserir Jesus dentro da nossa casa. Colocar cânticos de adoração, a palavra, profetizar sobre a sua casa, para que ali habite o Espírito Santo de Deus. Marta significa leal, a transparente e sincera. É uma mulher que servia. Quarto e último, porque Betânia era o lugar favorito de Jesus? Porque ali encontrava Maria, aquela que se rendia ao Senhor. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Lucas 10, 39. Que amor é esse que Jesus tinha por Betânia? Não julgando, não queremos apontar ninguém, mas quantas pessoas procuram fazer missões em lugares extraordinários, procuram pregar em lugares espetaculares, às vezes até nós, mas esquecemos de ir a Betânia, onde tem aflição. Que o Senhor venha visitar o seu coração e venha tocar na sua alma, para que venhamos mudar a nossa postura diante do Senhor, para que nós venhamos ter a atitude dessas pessoas simples, mas fez grandes histórias. Às vezes nós não vamos estar em livro nenhum, mas vamos estar na tábua do coração do Senhor, quando nós fizemos a nossa história nessa terra. Assim como esses homens e mulheres fizeram a sua história nessa terra, o Senhor vai escrever a sua história na tábua do coração dele, porque quando o grande dia chegar, ele vai falar: bendito do Pai, entrai para a eternidade. Faça a sua história, escreva uma história para o Senhor. Ele já escreveu uma história de amor para você, que é esse livro todo. Agora está na hora de você escrever a sua história de paixão, de amor por Ele, através do seu testemunho, através do seu caráter. O Senhor, Ele quer mudar a sua história, quer mudar a sua casa, mas muitas vezes nós não deixamos Ele entrar.
Maria estava entre aquelas pessoas que faziam Jesus sentir saudade. A vida de Jesus causava da vida dela e pode causar em nossas vidas, mas precisamos nos render como ela fazia. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, e lançou os seus pés, dizendo: Senhor, se tu estiveres de Lázaro, João 11:32. Maria não tinha Jesus somente como Salvador, mas como Senhor dela. O Senhor, Ele é dono da nossa vida. Ele é dono do seu coração. O único que pode mudar a sua história, é o único que pode mudar um quadro clínico, é Ele. Você já viu aquela fala que nós temos sempre, quando a pessoa está ruim no hospital: agora é só Jesus para salvar. Ué, não era Ele desde o início, não? Isso é uma fala nossa, é um erro nosso. Por isso nós temos que colocar Cristo sempre em primeiro lugar em tudo. E é onde Deus vai nos honrar. É onde Deus vai mudar a nossa história, mudar nosso contexto. Maria é aquela que se lançou aos pés do Mestre. Então Maria, tomando uma ratel de unguento de nardo puro, de muito preço, muito caro, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. Maria tinha algo muito valioso naquele momento, e ela lançou aos pés de Cristo. Hoje Jesus, Ele quer o nosso coração. Ele quer um coração transformado, um coração mudado. Ele quer que nós nos prostramos diante dEle, igual a letra da música fala, não só as suas mãos, mas os seus pés, se prostre diante dEle, se curve diante dEle, porque Ele é o único que pode mudar a sua história. Seja câncer, seja Covid, seja o que for, Ele é o único que pode mudar o seu quadro. Muitas vezes nós confiamos em mãos humanas, muitas vezes nós confiamos no nosso braço forte, mas quando nós cansamos, aí que nós vamos procurar Jesus. Gasta a sua energia, a sua força, buscando Ele, você vai poupar muito mais, e você vai descansar e vai ter a paz dEle. Então faça igual Maria, lance aos pés de Jesus, dê o melhor de você para Ele, e o mais Ele vai fazer na sua vida. Quando damos nosso melhor para Ele, o bom perfume de Cristo toma a nossa casa, e todos podem ver a glória do Senhor em nós. Que a sua casa venha ter o cheiro da presença do Espírito Santo, venha ser cheio da presença do Senhor. Eu tenho certeza que Deus quer mudar a sua história. Você não está aqui essa noite em vão. Deus quer mudar, quer transformar o seu coração, quer transformar a sua casa, a sua família. Muitas vezes nós dizemos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas como seria servir ao Senhor? Temos que servir de todo o nosso coração, entregar o nosso coração para Ele. Não existe fidelidade pela metade. Pergunta a algum namorado ou namorada, esposa ou marido, se você permite que ele te seja fiel com você só 99%. Não vai permitir. E esse 1% você vai desconfiar o resto da sua vida. Assim somos nós com o Senhor. Temos que ser fiel com Ele 100%. Vamos falhar, vamos tropeçar, vamos cair no meio do caminho, vamos. Mas o cair é nosso, é do homem. E o levantar é dele. Mas não permaneça no chão, não permaneça no deserto. Levanta, erga a cabeça. Vamos, que a nossa redenção está próxima, o Senhor está voltando. E Ele tem grandes coisas para nossas vidas, nesse curto período que ainda temos sobre a terra. Ele tem um projeto muito grande para você e para a sua casa. E para concluir, 2 perguntas eu quero fazer para vocês. Sua casa se tornou um lugar preferido de Jesus? Como está o relacionamento entre você e Deus? Como que está? Fica para você. Vamos ficar de pé e feche os seus olhos nesse momento. E fale com o Senhor. Se a sua casa não se tornou o lugar preferido de Jesus, convida Ele para entrar na sua casa. Se o seu relacionamento com o Senhor está quebrado,
Chame ele para entrar. Feche seus olhos, vamos orar. Fale com o Senhor agora. Pai, em nome de Jesus, primeiramente queremos te pedir perdão, Pai, por todos os erros, pecados que nós cometemos, Pai. E muitas vezes, meu Pai, a nossa casa não tem sido como Betânia, um lugar favorito do Senhor. Mas eu quero te declarar nessa noite, Pai, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. As nossas casas, meu Pai, serão um lugar favorito do Senhor. Porque ali vai habitar adoração. Porque ali vai habitar homens e mulheres convertidos ao Senhor. Cristãos de fato. Pessoas que fogem da presença do mal. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, torna a nossa casa o lugar favorito, Pai.